Juliana chegou ao 15º andar do edifício comercial mais imponente da cidade. A mochila térmica amarela e preta bem ajustada nas costas. Eram 2 da tarde em ponto, e ela estava fazendo sua 5ª entrega do dia. O elevador principal funcionava perfeitamente, mas ela sempre preferia usar o de serviço para não incomodar os executivos. Mais uma entrega no mundo corporativo, ela murmurou, conferindo o número da sala no papel. Sala 1547, escritório da Robert Tech Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia da região. Ela já tinha feito entregas ali antes, mas sempre para funcionários menores, nunca para a diretoria. Quando chegou à porta de vidro fosco, Juliana respirou fundo e bateu. Através do vidro, ela podia ver várias pessoas reunidas ao redor de computadores, vozes alteradas ecoando pelo ambiente. "Entre!", gritou uma voz masculina, claramente irritada. Juliana empurrou a porta e se viu no meio de um escritório moderno, todo em tons de cinza e branco, com pelo menos 20 funcionários espalhados por estações de trabalho com múltiplos monitores. Mas o que chamou sua atenção foi o grupo de homens de terno reunidos ao redor de uma mesa enorme, onde várias telas mostravam códigos de programação e gráficos incompreensíveis para a maioria das pessoas. "Delivery do restaurante Sabor da Casa", Juliana anunciou, mantendo o tom profissional. "Pedido para Roberto Silva." Um homem alto de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos e uma expressão de autoridade que era impossível ignorar, se virou na direção dela. Roberto Silva. Mesmo Juliana, que não acompanhava o mundo corporativo, reconhecia aquele rosto das capas de revistas de negócios. "Finalmente", Roberto disse, olhando para o relógio no pulso. Um Rolex que provavelmente custava mais que o carro usado de Juliana. "Já estava pensando que tinham esquecido do meu pedido." "Não, senhor, chegou no horário certinho", Juliana respondeu, tirando o saco térmico da mochila. "Não precisa de desculpas, você não fez nada errado." Roberto se aproximou dela e Juliana percebeu que todos os outros homens na sala tinham parado de falar para observar a situação. "Mas já que está aqui, talvez possa nos ajudar com algo mais interessante que entregar comida." Juliana franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. "Estamos aqui há 3 horas tentando resolver um problema técnico que pode custar milhões para a empresa." 3 horas! Roberto gesticulou para os outros homens na sala. "E meus funcionários, todos formados nas melhores universidades, não conseguem encontrar uma solução." Um dos funcionários, um jovem de óculos que não devia ter mais de 25 anos, se aproximou hesitante. "Senhor Roberto, o sistema ainda não respondeu. Já tentamos todas as soluções que conseguimos pensar." Roberto riu, mas foi uma risada sem humor. "Olha só, nossa entregadora chegou na hora certa, mas meus programadores não conseguem entregar uma solução simples." Ele se virou para Juliana com um sorriso sarcástico. "Talvez a senhorita tenha alguma sugestão brilhante para resolver nossos problemas, já que os profissionais formados não estão conseguindo." Juliana permanecia parada perto da porta, segurando o saco térmico, mas seus olhos tinham se desviado automaticamente para as telas que conseguia ver dali. Mesmo de longe, reconhecia a linguagem de programação. Era Python, com algumas bibliotecas que ela conhecia bem. Muito bem, na verdade. E pela forma como o código estava organizado, ou melhor, desorganizado, ela podia identificar pelo menos 3 erros óbvios. "Talvez", Roberto continuou, agora caminhando ao redor dela como um predador, "a senhorita entregadora tem alguma sugestão brilhante para resolver nossos problemas, já que chegou aqui com toda essa confiança." O sarcasmo na voz dele era insuportável. Juliana olhou ao redor da sala e viu as expressões dos funcionários. Alguns pareciam constrangidos com a situação. Outros claramente se divertiam com o show de humilhação que o chefe estava proporcionando. "Na verdade", Juliana disse, erguendo o queixo, "se você está falando do erro na linha 247 do seu código Python, é porque você está tentando acessar um índice que não existe na lista." O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Roberto parou de andar e a encarou com uma expressão de choque e indignação. "Como é que é?" Juliana respirou fundo. Ela tinha 2 opções: sair dali com o rabo entre as pernas ou mostrar para aquele homem arrogante que ele não sabia nada sobre ela.
Eu disse que vocês têm um erro básico de indexação na linha 247. E pelo que estou vendo daqui, também tem um problema de indentação que está causando loop infinito. Roberto olhou para ela como se ela tivesse falado em uma língua alienígena. Depois, se virou para o funcionário de óculos. Marcelo, vai lá verificar a linha 247. O jovem correu até o computador e começou a digitar. Depois de alguns segundos, ele gritou: Senhor Roberto, ela está certa! Tem um erro de índice na linha 247. A sala inteira se virou para olhar Juliana, que permanecia parada na porta, a mochila térmica ainda nas costas, pingando água no chão de mármore. Roberto a observou por um longo momento, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeças impossível. Você entende de programação? Ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Um pouco. Um pouco? Roberto riu, mas dessa vez havia algo diferente na risada. Você identificou em 2 segundos um erro que meus programadores não conseguiram encontrar em 3 horas. Juliana deu de ombros. Às vezes um olhar de fora ajuda. Roberto caminhou até ela e parou bem perto, estudando seu rosto como se estivesse vendo pela primeira vez. Tudo bem, senhorita. Como é mesmo seu nome? Juliana. Tudo bem, Juliana. Se você é tão esperta assim, que tal um desafio de verdade? Roberto gesticulou na direção dos computadores. Nosso sistema inteiro caiu esta manhã. Perdemos acesso a todos os bancos de dados, todos os programas essenciais. Se não resolvermos isso até o final do dia, perdemos um contrato de 15 milhões de reais. Ele cruzou os braços, o sorriso voltando ao rosto, mas agora era um sorriso cruel. Se você é tão esperta, conserta isso. O desafio pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Todos na sala observavam Juliana, esperando para ver se ela ia aceitar ou sair correndo. Ela olhou ao redor, viu as telas com códigos complexos, os gráficos de erro, os funcionários estressados. E pela primeira vez em 6 meses, Juliana sorriu de verdade. Tudo bem, ela disse, tirando a mochila térmica das costas e colocando no chão. Mas eu vou precisar de acesso total ao sistema e de uma cadeira que não esteja molhada. Roberto ficou parado por alguns segundos, claramente não esperando que ela aceitasse o desafio. Depois, gesticulou para um dos funcionários. Marcelo, libera um terminal para a nossa consultora externa. Juliana colocou o saco térmico sobre uma mesa próxima e caminhou até o computador que Marcelo havia liberado, ignorando os sussurros e olhares curiosos dos outros funcionários. Ela se sentou na cadeira, ajustou a altura e colocou os dedos sobre o teclado. Foram anos desde a última vez que ela tinha feito isso profissionalmente, mas era como andar de bicicleta. Nunca se esquece. Ela começou a navegar pelos sistemas, identificando a arquitetura da rede, os protocolos de segurança, os pontos de falha. Em 15 minutos, já tinha uma visão geral do problema. Roberto, ela chamou, sem tirar os olhos da tela. Senhor Roberto, ele corrigiu. Juliana se virou na cadeira e o encarou diretamente. Roberto, seu sistema não caiu por acidente. Alguém sabotou de propósito. O murmúrio que percorreu a sala foi como uma onda de choque. Roberto se aproximou rapidamente. O que você quer dizer com sabotou? Quer dizer que alguém com acesso interno modificou códigos específicos para criar essa queda generalizada. E quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Juliana voltou a olhar para a tela, os dedos voando sobre o teclado. A boa notícia é que posso reverter tudo. A má notícia é que vocês têm um traidor na empresa. Roberto ficou pálido. Ele olhou ao redor da sala, estudando o rosto de cada funcionário como se estivesse tentando identificar um assassino. Você tem certeza disso? Absoluta. Juliana parou de digitar e se virou novamente para ele. Mas para provar e identificar quem foi, vou precisar de acesso aos logs do sistema dos últimos 15 dias. E de uma conversa particular com você. Por que particular? Juliana olhou ao redor da sala, onde todos os funcionários fingiam trabalhar, mas claramente estavam prestando atenção na conversa. Porque se minha suspeita estiver certa, a pessoa que fez isso está nesta sala agora. E se eu disser em voz alta como vou identificá-la, ela pode tentar apagar as evidências. O silêncio que se fez foi tenso como um fio de navalha. Roberto estudou o rosto de Juliana por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela.
Está bem, ele disse finalmente. Marcelo, libera o acesso total para ela. Todos os logs, todos os sistemas. E você? Ele apontou para Juliana. Vem comigo para minha sala. Juliana se levantou da cadeira, mas antes de seguir Roberto, ela se virou para a sala inteira. Ah, e só para deixar claro, ela disse, a voz clara e firme. Meu diploma é em Engenharia de Software, pela USP, com especialização em segurança de sistemas. Trabalhei 5 anos na Microsoft antes de voltar para o Brasil. Então, sim, eu entendo um pouco de programação. A expressão de choque no rosto de Roberto foi impagável. Ele a olhou de cima a baixo novamente, mas dessa vez foi com respeito, não com desprezo. Por que você não disse isso antes? Juliana sorriu, mas foi um sorriso triste. Porque você não perguntou. Você viu uma entregadora molhada e decidiu quem eu era sem me conhecer. Roberto baixou os olhos, claramente constrangido. Quando os levantou novamente, havia algo diferente em sua expressão. Vamos para minha sala, ele disse simplesmente. Temos muito que conversar. Roberto fechou a porta da sua sala particular e gesticulou para que Juliana se sentasse em uma das poltronas de couro italiano que custavam mais que o salário de 3 meses dela. Mas Juliana preferiu ficar em pé, com os braços cruzados, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Então, Roberto disse, se posicionando atrás da mesa executiva de mogno maciço, você realmente acredita que alguém sabotou nosso sistema de propósito? Não acredito, tenho certeza. Juliana se aproximou da mesa e apontou para o monitor que Roberto tinha ali. Posso mostrar para você? Roberto hesitou por um momento, claramente não acostumado a deixar estranhos mexerem no seu computador pessoal. Mas depois gesticulou para que ela se aproximasse. Juliana contornou a mesa e começou a digitar, seus dedos se movendo com uma rapidez e precisão que impressionaram Roberto. Em poucos minutos, ela tinha acessado os logs do sistema e estava mostrando padrões que ele nunca teria notado. Olha aqui, ela disse, apontando para linhas de código na tela. Essas modificações foram feitas às 3 da madrugada de ontem. Alguém alterou especificamente os protocolos de autenticação e inseriu comandos que fariam o sistema travar hoje pela manhã. Roberto se inclinou sobre o ombro dela para ver melhor. E pela primeira vez desde que Juliana chegou, ele parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Não apenas divertido com a situação. Como você pode ter certeza de que foi sabotagem e não apenas um erro? Porque os erros foram muito específicos e estratégicos. Juliana abriu outra janela no computador. Veja, a pessoa responsável sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano sem deixar rastros óbvios. Não é coisa de amador. Ela pausou e olhou diretamente para Roberto. A pergunta é, quem na sua empresa teria tanto conhecimento técnico e acesso ao sistema para fazer isso? Roberto se afastou da tela e começou a andar de um lado para o outro da sala, as mãos entrelaçadas nas costas. Juliana percebeu que ele estava genuinamente preocupado, não apenas irritado. Temos 12 programadores seniores com acesso total ao sistema, ele disse finalmente. Qualquer um deles poderia ter feito isso tecnicamente. Mas nem todos teriam motivo. Juliana se virou na cadeira para encará-lo. Alguém foi demitido recentemente? Passou por cima de alguma promoção? Teve algum conflito importante? Roberto parou de andar e a olhou com uma expressão estranha. Por que você está me ajudando? 10 minutos atrás você era apenas uma entregadora que eu estava provocando. Agora está investigando sabotagem corporativa. Juliana suspirou e se levantou da cadeira. Era uma pergunta justa, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que explicar sua situação. Porque eu sei o que é ser subestimada por causa de aparências. E por quê? Ela hesitou por um momento. Eu já passei por uma situação parecida. Como assim? Há 6 meses eu era engenheira de software sênior numa empresa de tecnologia. Descobri que meu chefe estava vendendo informações confidenciais para concorrentes. Quando denunciei, ele me demitiu por incompetência antes que eu pudesse provar qualquer coisa. Roberto ficou em silêncio, claramente processando a informação. E por isso está trabalhando como entregadora? Porque quando você denuncia corrupção, fica difícil encontrar outro emprego na área. Principalmente quando a pessoa que você denunciou tem contatos em toda a indústria. Juliana deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas Roberto podia ver a dor nos olhos dela.
Então você sabe como é quando o sistema vira contra você. Sei. E sei como é frustrante quando ninguém acredita em você porque você não tem o cargo ou a aparência certa. Roberto voltou a se sentar atrás da mesa, mas dessa vez sua postura era completamente diferente. Não era mais o executivo arrogante provocando uma entregadora. Era um homem preocupado conversando com uma especialista. Tudo bem. Como descobrimos quem fez isso? Juliana sorriu pela primeira vez desde que entrou no escritório. Agora você está falando a minha língua. Eles voltaram para a área principal do escritório, onde os funcionários ainda estavam tentando desesperadamente resolver o problema. Juliana se dirigiu diretamente para o terminal que havia usado antes, mas dessa vez Roberto a acompanhou. Pessoal, Roberto chamou a atenção de todos. A Juliana vai nos ajudar a resolver essa situação. Quero que todos colaborem com ela. Juliana percebeu algumas expressões de ceticismo e até irritação nos rostos dos funcionários. Um homem de meia idade, claramente um dos programadores seniores, se aproximou. Com todo respeito, Sr. Roberto, mas essa é uma situação muito delicada. Não sei se é apropriado deixar uma pessoa de fora mexer nos nossos sistemas. Qual é seu nome? Juliana perguntou, estudando o rosto do homem. Carlos Mendonça. Sou coordenador da equipe de desenvolvimento há 8 anos. Juliana assentiu e voltou sua atenção para o computador. Ela começou a rastrear os logs de acesso dos últimos 15 dias, mas mantinha um olho na reação de cada funcionário ao redor. Carlos, ela disse sem tirar os olhos da tela. Você estava trabalhando ontem à noite? Não. Saí às 6 da tarde, como sempre. E você? Ela perguntou para uma mulher jovem que estava próxima. Também saí às 6. Tenho filho pequeno. Não fico até tarde. Juliana continuou fazendo perguntas enquanto investigava o sistema. Em 40 minutos, ela tinha uma lista clara dos acessos noturnos e uma suspeita muito forte de quem era o responsável. Roberto, ela chamou. Preciso falar com você de novo, em particular. Eles voltaram para a sala dele e dessa vez Juliana foi direto ao ponto. É o Marcelo. O Marcelo? Roberto pareceu genuinamente chocado. Mas ele é um dos nossos melhores funcionários. Trabalha aqui há 3 anos, nunca deu problema. É exatamente por isso que ele conseguiu fazer isso sem levantar suspeitas. Juliana mostrou os dados na tela. Ele acessou o sistema às 2h47 da madrugada, usando as credenciais dele. Fez as modificações que causaram a falha e ainda teve o cuidado de tentar mascarar o horário de acesso. Roberto estudou os dados por vários minutos em silêncio. Mas por que ele faria isso? Marcelo sempre foi leal, dedicado. Essa é a parte que você precisa me contar. Aconteceu alguma coisa com ele recentemente? Algum problema pessoal? Profissional? Roberto franziu a testa, claramente tentando se lembrar de algo. Agora que você menciona, na semana passada ele veio falar comigo sobre uma promoção. Disse que estava há 3 anos na empresa e achava que merecia ser promovido a coordenador sênior. E o que você respondeu? Que ele ainda era muito jovem, que precisava de mais experiência. Disse que talvez no ano que vem pudéssemos conversar sobre isso. Juliana balançou a cabeça. E como ele reagiu? Ficou claramente desapontado, mas aceitou numa boa, ou pelo menos foi o que pareceu. Nem sempre as pessoas mostram como realmente se sentem, principalmente quando têm medo de perder o emprego. Juliana se levantou da cadeira. Mas agora temos que decidir como vamos lidar com isso. Como assim? Bom, você pode simplesmente confrontá-lo com as evidências e demiti-lo, ou pode tentar uma abordagem mais estratégica. Roberto a olhou com curiosidade. Que tipo de abordagem? Deixa eu consertar o sistema primeiro, mostrar que conseguimos resolver o problema. Depois você pode ter uma conversa franca com ele sobre carreira, expectativas, futuro na empresa. Às vezes as pessoas fazem coisas desesperadas porque se sentem presas, sem perspectiva. Você está sugerindo que eu perdoe uma sabotagem que quase custou 15 milhões? Estou sugerindo que você tente entender por que aconteceu antes de decidir qual é a melhor forma de lidar. Juliana pausou. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas você me perguntou por que estou ajudando. É porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance, desde que assuma a responsabilidade pelo que fez. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, claramente pesando as opções. Finalmente ele assentiu. Tudo bem, primeiro conserta o sistema. Depois decidimos como abordar o Marcelo.
Eles voltaram para a área principal, onde a tensão era palpável. Os funcionários estavam claramente estressados, alguns fazendo ligações para clientes tentando explicar os atrasos, outros ainda tentando soluções técnicas que não funcionavam. Juliana se sentou no terminal e começou a trabalhar de verdade. Não era apenas uma questão de identificar os problemas, mas de reverter cuidadosamente todas as modificações maliciosas sem afetar outras partes do sistema. "Quanto tempo você acha que vai levar?" Roberto perguntou, observando ela trabalhar. "Se não houver complicações, umas 2 horas para deixar tudo funcionando perfeitamente." Marcelo se aproximou, claramente nervoso. "Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar?" Juliana olhou para ele sem parar de digitar. "Pode me trazer um café? Vai ser uma tarde longa." "Claro!" Marcelo saiu correndo para buscar o café, claramente aliviado por ter algo para fazer. Roberto observou a interação e sussurrou para Juliana. "Ele parece genuinamente preocupado em ajudar. Pessoas que fazem coisas erradas nem sempre são pessoas más." Juliana respondeu baixinho. "Às vezes são apenas pessoas desesperadas." As próximas 2 horas passaram rapidamente. Juliana trabalhou metodicamente, desfazendo cada modificação maliciosa, testando cada sistema, garantindo que tudo voltasse ao normal. Os funcionários começaram a se aglomerar ao redor dela, impressionados com a velocidade e precisão do trabalho. "Pronto!" ela anunciou, finalmente se espreguiçando na cadeira. "Sistema completamente restaurado. Todos os bancos de dados acessíveis, todos os programas funcionando." Um murmúrio de alívio percorreu o escritório. Marcelo, que tinha passado as últimas 2 horas trazendo café e observando Juliana trabalhar, sorriu amplamente. "Incrível! Como você conseguiu resolver tão rápido?" Juliana o olhou diretamente nos olhos. "Experiência. E sorte de conseguir identificar exatamente onde estava o problema." Roberto se aproximou. "Marcelo, pode vir na minha sala? Quero conversar com você sobre alguns projetos futuros." Juliana viu a expressão no rosto de Marcelo mudar instantaneamente. Por uma fração de segundo, ela viu medo puro nos olhos dele. Então ele se recompôs e sorriu. "Claro, senhor Roberto." Enquanto eles se dirigiam para a sala, Juliana começou a arrumar suas coisas. Sua mochila térmica ainda estava onde ela havia deixado, ao lado do saco com a comida de Roberto que ninguém tinha tocado. Carlos Mendonça se aproximou dela. "Escuta, eu quero pedir desculpas pelo que disse antes. Sobre não ser apropriado você mexer no sistema. Você salvou a empresa hoje." "Sem problemas. Entendo o ceticismo. Onde você trabalha normalmente? Gostaria de recomendar você para alguns contatos." Juliana sorriu tristemente. "Obrigada, mas no momento estou entre empregos. Por isso o delivery." "Sério? Com o talento que você tem? Isso é loucura!" Antes que Juliana pudesse responder, a porta da sala de Roberto se abriu. Marcelo saiu primeiro, o rosto vermelho e os olhos marejados. Roberto apareceu logo atrás, com uma expressão séria, mas não raivosa. "Pessoal," Roberto chamou a atenção de todos. "O Marcelo tem algo para falar." Marcelo respirou fundo e olhou ao redor da sala. Eu preciso pedir desculpas para vocês. Fui eu que causei o problema no sistema hoje. Fiz algumas modificações ontem à noite que não deveria ter feito." O silêncio que se fez foi absoluto. Todos olhavam para Marcelo com expressões de choque e incredulidade. "Por que você faria isso?" perguntou Carlos. "Porque estava frustrado. Porque achei que ninguém reconhecia meu trabalho, que nunca ia conseguir crescer aqui." Marcelo pausou, lutando para controlar as emoções. "Não foi planejado para ser tão grave. Só queria criar um problema que eu pudesse resolver e mostrar meu valor. Mas as coisas saíram do controle." Roberto colocou uma mão no ombro de Marcelo. "O importante é que você assumiu a responsabilidade e que ninguém se machucou." "O que vai acontecer comigo?" Marcelo perguntou, a voz trêmula. "Vamos conversar sobre isso. Mas primeiro, você precisa agradecer a pessoa que salvou não apenas a empresa, mas provavelmente seu emprego também." Marcelo se virou para Juliana, que estava parada próxima à porta com sua mochila térmica nas costas. Obrigado. Obrigado por consertar o que eu quebrei. E obrigado por não me expor na frente de todo mundo." Juliana assentiu. "Todo mundo comete erros, Marcelo. O que importa é aprender com eles."
Roberto se aproximou dela. Juliana, antes de você ir, posso falar com você mais uma vez? Claro. Eles se dirigiram novamente para a sala dele. Mas dessa vez a atmosfera era completamente diferente. Roberto fechou a porta e se virou para ela com uma expressão que misturava gratidão e algo que parecia admiração. Obrigado, por tudo. Não apenas por resolver o problema técnico, mas pela forma como lidou com toda a situação. De nada. Tenho uma proposta para você. Juliana levantou uma sobrancelha curiosa. Quero oferecer uma vaga de engenheira de software sênior aqui na empresa. Salário competitivo, benefícios completos e a oportunidade de liderar alguns dos nossos projetos mais importantes. Por um momento, Juliana ficou sem palavras. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela havia perdido 6 meses atrás, exatamente o que precisava para reconstruir sua carreira. Roberto, isso é incrível. Mas você tem certeza? Algumas horas atrás você estava me provocando por ser uma entregadora. Roberto baixou os olhos, claramente envergonhado. E eu peço desculpas por isso. Foi preconceituoso, arrogante e injusto. Você me mostrou hoje que talento e inteligência não têm nada a ver com cargo ou aparência. E o Marcelo? O que vai acontecer com ele? Vai continuar trabalhando aqui, mas sob supervisão mais próxima. E vai participar de um programa de mentoria para desenvolver não apenas habilidades técnicas, mas também maturidade profissional. Juliana sorriu. Parece justo. Então, aceita a proposta? Juliana olhou pela janela do escritório, para a cidade lá embaixo, para as pessoas correndo de um lado para o outro, cada uma lutando para encontrar seu lugar no mundo. Depois olhou para Roberto, que esperava ansiosamente sua resposta. Aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você prometa nunca mais julgar ninguém pela aparência ou profissão antes de conhecer a pessoa de verdade. Roberto estendeu a mão para ela. Prometo. E obrigado por me ensinar essa lição. Juliana apertou a mão dele, sentindo que estava finalmente voltando para casa. Não apenas para um emprego, mas para quem ela realmente era. E pela primeira vez em 6 meses, o futuro parecia cheio de possibilidades. Uma semana depois, Juliana estava sentada em sua nova mesa no escritório da Robertech, uma estação de trabalho com 3 monitores e o computador mais avançado que ela já tinha usado. Era estranho estar do outro lado, não mais entregando comida, mas desenvolvendo sistemas que poderiam impactar milhares de pessoas. Roberto tinha cumprido sua palavra. Salário excelente, benefícios completos e, mais importante, o respeito de ser tratada como a profissional que sempre foi. Mas o que mais a impressionava era como ele tinha mudado. O homem arrogante que a provocara uma semana atrás havia se transformado em um chefe respeitoso e colaborativo. Juliana, a voz de Roberto a tirou de seus pensamentos. Ele se aproximou da mesa dela com uma pasta nas mãos e uma expressão séria. Preciso conversar com você sobre algo urgente. Claro. Algum problema? Não exatamente um problema, mas como uma oportunidade. Roberto puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Lembra que te falei sobre o contrato de 15 milhões que quase perdemos na semana passada? Sim, o sistema da prefeitura municipal. Exato. Bem, eles ficaram impressionados com nossa capacidade de resolver problemas técnicos rapidamente. E agora querem nos contratar para modernizar todo o sistema de gestão da cidade. Juliana assentiu, mas percebeu que havia algo mais. E qual é a parte que está te preocupando? Roberto suspirou. A apresentação final é amanhã. Para o prefeito, secretários municipais e representantes de outras empresas de tecnologia. É nossa chance de fechar o maior contrato da história da empresa. 25 milhões de reais, Juliana disse. Ela havia lido sobre o projeto nos documentos que Roberto compartilhara com ela. 25 milhões. E eu quero que você faça a apresentação técnica. Juliana quase engasgou com o café que estava bebendo. Eu? Roberto, eu trabalho aqui há 1 semana. Não acha que seria melhor alguém com mais tempo na empresa? Juliana, você salvou nossa empresa na semana passada. Resolveu em 2 horas um problema que nossa equipe inteira não conseguiu resolver em um dia. Se alguém pode convencer a prefeitura de que somos capazes de modernizar os sistemas deles, essa pessoa é você. Juliana olhou ao redor do escritório. Alguns funcionários observavam a conversa de longe
e ela podia imaginar o que estavam pensando. A novata que chegou há uma semana já estava sendo escolhida para apresentações importantes. Roberto, você tem certeza? Isso pode gerar ressentimento na equipe. Deixa comigo, eu converso com todo mundo. Roberto se levantou. A apresentação é às 2 da tarde de amanhã. Você tem o resto do dia de hoje e amanhã de amanhã para se preparar. Depois que Roberto saiu, Juliana ficou olhando para a pasta que ele havia deixado na mesa dela. Dentro estavam todos os detalhes do projeto, especificações técnicas, cronogramas, orçamentos. Era um trabalho imenso, mas ela podia ver claramente como resolver cada desafio técnico. Parabéns pela promoção, Relâmpago! A voz sarcástica fez Juliana olhar para cima. Era Sandra, uma das programadoras seniores que trabalhava na empresa há 5 anos. Não é uma promoção, é apenas uma apresentação. Claro, uma apresentação de 25 milhões para alguém que chegou ontem. Sandra cruzou os braços. Deve ser bom ter pistolão. Juliana respirou fundo tentando manter a calma. Sandra, eu entendo sua frustração, mas eu não pedi para fazer essa apresentação. Não precisou pedir. O Roberto já decidiu que você é a queridinha da empresa. Outros funcionários começaram a se aproximar, claramente interessados no conflito. Juliana percebeu que aquele momento definiria como seria sua relação com a equipe dali para frente. Olha, pessoal, ela disse, se levantando para falar com todos. Eu sei que minha chegada aqui foi inusitada. E entendo que alguns de vocês possam estar questionando por que o Roberto me escolheu para essa apresentação. Alguns? Sandra riu. Todos estão questionando. Tudo bem, então vou fazer uma proposta. Juliana olhou diretamente para Sandra. Você quer fazer a apresentação? Porque se quiser, eu falo com o Roberto agora mesmo. Sandra piscou, claramente não esperando por essa resposta. Não é isso. É que você acha injusto alguém que chegou há uma semana ter essa oportunidade, enquanto você está aqui há 5 anos e nunca foi escolhida para algo assim importante. Exatamente. Juliana assentiu. Você está certa. É injusto. A vida é injusta. Eu deveria estar trabalhando como engenheira há 6 meses, mas perdi meu emprego por fazer a coisa certa. Vocês deveriam ter mais oportunidades de mostrar seu trabalho, mas às vezes os chefes não veem o potencial que está bem na frente deles. O escritório ficou em silêncio. Juliana continuou. Mas agora temos uma escolha. Podemos ficar brigando entre nós, questionando quem merece o quê, ou podemos trabalhar juntos para fechar esse contrato e mostrar que essa empresa é realmente especial. Sandra baixou os braços, sua expressão amolecendo. O que você está propondo? Que vocês me ajudem. Cada um de vocês conhece aspectos diferentes dos sistemas municipais. Sandra, você trabalhou no projeto da Secretaria de Educação ano passado. Carlos, você desenvolveu o sistema de recursos humanos que ainda está sendo usado. Marcelo, você conhece os protocolos de segurança melhor que qualquer um. Ela fez uma pausa, olhando para cada pessoa. Eu posso fazer a apresentação técnica, mas será muito melhor se for baseada no conhecimento e experiência de todos vocês. Carlos foi o primeiro a falar. Isso, na verdade, faz sentido. Seria como uma apresentação em equipe, mas com você como porta-voz. Exato. E se fecharmos o contrato, vai ter trabalho para todo mundo. Projetos individuais, chances de liderança, oportunidades de crescimento. Sandra estudou o rosto de Juliana por um longo momento. Você realmente está disposta a dividir o crédito? Sandra, na semana passada eu estava entregando comida. Hoje estou trabalhando na empresa dos meus sonhos. Acredita que eu me importo com crédito individual? Eu me importo em fazer um bom trabalho e ajudar a empresa a crescer. A tensão no ar começou a se dissipar. Sandra estendeu a mão. Tudo bem. Vamos trabalhar juntas nessa apresentação. Juliana apertou a mão dela, sentindo um alívio genuíno. Obrigada. Vamos arrasar amanhã. As próximas 18 horas foram intensas. A equipe trabalhou até tarde naquela noite. Cada pessoa contribuindo com sua expertise para criar uma apresentação verdadeiramente impressionante. Sandra ajudou com os dados históricos dos sistemas municipais. Carlos contribuiu com análises de performance. Marcelo garantiu que todos os aspectos de segurança estivessem cobertos. Roberto passou pelo escritório às 10 da noite e encontrou toda a equipe ainda trabalhando. Pessoal,
Vocês não precisam ficar até tão tarde. Queremos garantir que está perfeito. Juliana respondeu, sem tirar os olhos da apresentação. Amanhã é importante demais para deixarmos qualquer coisa ao acaso. Roberto sorriu, claramente impressionado com o espírito de equipe. Tudo bem, mas vão para casa às 11. Precisam estar descansados amanhã. Na manhã seguinte, Juliana chegou ao escritório 2 horas antes da reunião. Queria revisar tudo mais uma vez, garantir que estava preparada para qualquer pergunta. Roberto a encontrou praticando a apresentação sozinha na sala de reuniões. Nervosa? Ele perguntou. Um pouco, mas confiante. Juliana fechou o laptop. A equipe fez um trabalho incrível. Essa apresentação representa o melhor que a Robertech tem a oferecer. Fico feliz em ouvir isso. E Juliana, obrigado por transformar o que poderia ter sido um conflito interno em uma oportunidade de união da equipe. Como assim? A Sandra veio falar comigo ontem. Disse que você poderia ter usado a situação para se promover às custas dos outros, mas escolheu incluir todo mundo. Isso mostra caráter. Às 2 da tarde em ponto, a comitiva da prefeitura chegou. Prefeito Eduardo Santos, secretária de Tecnologia doutora Carla Mendes, diretor de Finanças Municipal Jorge Alvarenga e mais 3 assessores técnicos. Era um grupo intimidador, pessoas acostumadas a avaliar propostas de milhões de reais. Roberto fez as apresentações formais, mas quando chegou a vez de Juliana, ela percebeu algo interessante. O prefeito a estudava com uma expressão curiosa, como se a reconhecesse de algum lugar. Senhor prefeito, Roberto disse, gostaria de apresentar nossa engenheira de software sênior, Juliana Santos, que fará a apresentação técnica do projeto. Santos? O prefeito repetiu. Não seria parenta do Carlos Santos, que trabalhava na Secretaria de Tecnologia há alguns anos? Juliana sentiu o coração acelerar. Era meu pai, senhor. Seu pai. O prefeito se levantou da cadeira. Carlos Santos era um dos melhores profissionais que já trabalhou na prefeitura. Um homem íntegro, dedicado. Não sabia que ele tinha uma filha engenheira. Tinha 2 filhas engenheiras. Juliana corrigiu gentilmente. Minha irmã trabalha em São Paulo. Eu voltei para cá depois que ele faleceu. O clima na sala mudou completamente. O que antes era uma reunião formal de negócios se tornou algo mais pessoal. Sinto muito pela perda, o prefeito disse. Seu pai era respeitado por todos na prefeitura. Se você herdou metade da competência e integridade dele, tenho certeza de que esta apresentação será excelente. Juliana sorriu, sentindo uma mistura de tristeza e orgulho. Obrigada, senhor prefeito. Vou fazer o meu melhor. E ela fez. Durante os 40 minutos seguintes, Juliana apresentou uma proposta técnica que deixou todos na sala impressionados. Ela explicou cada sistema, cada protocolo de segurança, cada timeline de implementação com uma clareza e conhecimento que demonstravam não apenas competência técnica, mas uma compreensão profunda das necessidades reais da administração municipal. Excepcional, disse a doutora Carla Mendes quando Juliana terminou. Em 20 anos trabalhando com tecnologia municipal, raramente vi uma proposta tão bem estruturada e detalhada. O diretor financeiro fez várias perguntas sobre custos e cronogramas, todas respondidas com precisão por Juliana. Ela havia antecipado cada questionamento possível e tinha dados concretos para sustentar cada ponto da proposta. Bem, o prefeito disse finalmente. Acredito que posso falar por toda a comitiva quando digo que ficamos impressionados. Juliana, você honra a memória do seu pai. E Roberto, você tem uma equipe excepcional. Roberto sorriu. Obrigado, senhor prefeito. Isso significa muito vindo do senhor. Vamos deliberar sobre a proposta e daremos uma resposta oficial até o final da semana. Mas posso adiantar que vocês estão em uma posição muito favorável. Depois que a comitiva da prefeitura saiu, o escritório explodiu em comemoração. Os funcionários aplaudiram Juliana, que ficou emocionada com a recepção. Você foi incrível, Sandra disse, abraçando Juliana. Desculpa por ter sido tão difícil ontem. Estava errada. Não estava errada em questionar, Juliana respondeu. Só estava protegendo a equipe do jeito que achava certo. Roberto se aproximou com um sorriso enorme no rosto. Juliana, se conseguirmos esse contrato, e depois da apresentação de hoje, tenho certeza de que vamos conseguir.
Você vai liderar toda a implementação. Roberto, isso é uma responsabilidade enorme. E eu não confio em mais ninguém para isso. Roberto pausou. Você sabe, quando te provoquei na semana passada, eu estava sendo um idiota preconceituoso. Mas se não tivesse feito aquilo, talvez nunca tivesse descoberto quem você realmente é. Juliana riu. Então você está dizendo que seu preconceito foi uma coisa boa? Estou dizendo que às vezes as coisas acontecem por uma razão. E que sou muito grato por você ter provado que eu estava completamente errado sobre você. Naquela noite, Juliana saiu do escritório com uma sensação que não tinha há meses. Propósito. Não apenas um emprego, mas uma carreira novamente. Não apenas uma função, mas uma equipe que a respeitava. E não apenas um salário, mas a oportunidade de fazer um trabalho que realmente importava. Quando chegou em casa, ligou para sua irmã em São Paulo. Marina, sou eu. Ju, como estão as coisas na entrega de comida? Na verdade, mudou algumas coisas por aqui. E Juliana contou toda a história, desde a provocação de Roberto até a apresentação daquele dia. Quando terminou, Marina estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Ju, o papai estaria tão orgulhoso. Você não apenas conseguiu um emprego incrível, mas fez isso honrando a memória dele. É estranho como a vida dá voltas, né? Se não tivesse perdido o emprego anterior, nunca teria virado entregadora. Se não fosse entregadora, nunca teria conhecido Roberto. Se Roberto não fosse arrogante, nunca teria me desafiado. E se não me desafiasse, nunca teria descoberto que você é incrível, Marina completou. Mas eu sempre soube. 3 dias depois, Roberto recebeu a ligação que estava esperando. O contrato foi aprovado. 25 milhões de reais para modernizar todo o sistema tecnológico da Prefeitura Municipal. Era o maior projeto da história da Robertec. Quando ele anunciou a notícia para a equipe, a comemoração foi épica. Mas o momento mais especial foi quando ele chamou Juliana para uma conversa particular. Juliana, quero fazer uma proposta oficial. Não apenas para liderar esse projeto, mas para se tornar diretora técnica da empresa. Juliana ficou sem palavras por alguns segundos. Roberto, isso é incrível. Mas você tem certeza? Faz menos de 2 semanas que me conhece. Conheço o suficiente. Você tem competência técnica excepcional, habilidades de liderança naturais e, mais importante, integridade. É exatamente o tipo de pessoa que quero ajudando a construir o futuro desta empresa. E a equipe? Como vocês acham que vão reagir? Roberto sorriu. Já conversei com todos. Foi unanimidade. Eles querem que você aceite. Juliana olhou pela janela do escritório, para a cidade que seu pai havia servido com tanto orgulho. Pensou em todos os momentos difíceis dos últimos meses, em todas as vezes que se sentiu perdida e sem direção. Aceito, ela disse finalmente, com uma condição. Qual? Que você me prometa que sempre vamos tratar todos os funcionários, independente de cargo, formação ou aparência, com o mesmo respeito que você me trata agora. Roberto estendeu a mão. Prometo. E obrigado por me ensinar como ser um chefe melhor. Juliana apertou a mão dele, sabendo que estava não apenas aceitando um cargo, mas ajudando a construir uma empresa onde competência e caráter importavam mais que preconceitos e aparências. E pela primeira vez, desde que perdeu o emprego anterior, ela se sentiu verdadeiramente em casa. 2 meses depois, Juliana estava em sua nova sala de diretora técnica, revisando os relatórios de progresso do projeto da prefeitura. As paredes eram decoradas com certificações de tecnologia e uma foto emoldurada do pai em sua mesa. A única decoração pessoal que tinha escolhido trazer. O projeto estava correndo melhor que o esperado. A equipe trabalhava com um entusiasmo que ela raramente tinha visto, e os resultados superavam todas as projeções iniciais. Mas havia algo incomodando Juliana há semanas, algo que ela não conseguia tirar da cabeça. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Era Sandra, segurando uma pasta e com uma expressão preocupada. Juliana, posso falar com você sobre algo delicado? Claro, senta aí. Juliana apontou para a poltrona em frente à mesa. O que está acontecendo? Sandra hesitou por um momento antes de falar. É sobre o Roberto. Você notou alguma coisa estranha no comportamento dele ultimamente? Juliana franziu a testa. Como assim estranha? Ele anda muito nervoso, recebendo ligações estranhas,
saindo da empresa no meio do expediente sem explicar para onde vai. Sandra abriu a pasta que trazia. E tem essas reuniões marcadas na agenda dele que ninguém sabe do que se trata. Juliana olhou para os papéis que Sandra mostrava. Realmente havia um padrão estranho de reuniões nos últimos 15 dias, todas marcadas apenas como reunião externa, sem especificar com quem ou sobre o quê. Sandra, você está sugerindo que há algo errado? Não sei. Talvez eu esteja sendo paranoica, mas depois do que aconteceu com o Marcelo... Sandra não terminou a frase, mas Juliana entendeu a preocupação. Tudo bem, vou prestar mais atenção. Mas Sandra, seja cuidadosa com especulações. Roberto mudou muito desde que chegou aqui e tenho visto apenas atitudes positivas dele. Depois que Sandra saiu, Juliana não conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras da programadora tinham plantado uma semente de dúvida que ela não queria, mas também não conseguia ignorar. Naquela tarde, Roberto apareceu na porta da sala dela com aquele sorriso que ela havia aprendido a apreciar nos últimos meses. Juliana, tenho uma boa notícia. A prefeitura está tão impressionada com o nosso trabalho que quer discutir um segundo contrato. Sistemas de saúde municipal desta vez. Isso é fantástico. Juliana se levantou da cadeira genuinamente empolgada. Quanto estamos falando? 30 milhões. Seria o maior contrato individual da história da empresa. Os olhos de Juliana se arregalaram. Roberto, isso é incrível. Quando é a reunião? Amanhã às 3 da tarde. Mas aqui está a parte interessante. Roberto se sentou na poltrona que Sandra havia ocupado mais cedo. Eles pediram especificamente para que você faça toda a apresentação. Disseram que ficaram impressionados com sua competência técnica e querem trabalhar diretamente com você. Eu? Juliana se sentiu lisonjeada, mas também surpresa. Roberto, isso não é um pouco incomum? Normalmente o CEO participaria de uma negociação desse porte. É incomum, sim. Mas eles foram muito específicos. Querem falar apenas com você. Roberto pausou. Na verdade, disseram que preferem que seja apenas você, sem mais ninguém da empresa presente. Uma luz de alerta se acendeu na mente de Juliana. Apenas eu? Por que excluiriam você da reunião? Roberto deu de ombros, mas Juliana percebeu que ele evitou o contato visual. Não sei. Talvez tenham ficado impressionados com sua apresentação individual da última vez. Roberto, isso não faz sentido. Você é o CEO. Nenhuma prefeitura excluiria o CEO de uma negociação de 30 milhões. Juliana, eu sei que parece estranho, mas às vezes os clientes têm preferências específicas. E francamente, depois do sucesso que você teve no primeiro projeto, confio totalmente em sua capacidade de fechar esse negócio. Juliana estudou o rosto de Roberto, procurando por sinais de nervosismo ou desonestidade. Mas ele parecia genuíno, apenas um pouco ansioso com a magnitude do contrato. Tudo bem, ela disse finalmente. Onde é a reunião? No escritório da Secretaria de Saúde. 3º andar, sala 307. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir direito. Algo sobre toda a situação a incomodava, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Era a exclusão de Roberto da reunião, as reuniões misteriosas que Sandra havia mencionado, ou apenas nervosismo com um contrato tão importante? Na manhã seguinte, ela chegou cedo ao escritório e decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: investigar. Se Roberto estava sendo honesto sobre a reunião, deveria haver comunicações oficiais da prefeitura confirmando os detalhes. Ela acessou o sistema de e-mails da empresa e procurou por correspondências com a prefeitura nos últimos dias. Encontrou várias mensagens sobre o projeto atual, mas nada sobre uma nova proposta de contrato de saúde municipal. Juliana franziu a testa. Era possível que a comunicação tivesse sido feita por telefone ou através de canais que ela não tinha acesso. Mas era estranho não haver nenhum rastro digital de uma negociação tão importante. Ela decidiu ligar diretamente para a Secretaria de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, bom dia. Bom dia. Fala Juliana Santos da Robert Tech Solutions. Tenho uma reunião marcada hoje às 3 da tarde com vocês sobre um projeto de tecnologia. Um momento, por favor. Juliana ouviu o som de papéis sendo folheados e digitação no computador. Desculpa, mas não tenho registro de nenhuma reunião marcada para hoje. E também não temos conhecimento de nenhum projeto novo de tecnologia em discussão. O coração de Juliana acelerou. Tem certeza? É sobre sistemas de saúde municipal, um contrato de 30 milhões. Tenho certeza.
E qualquer projeto dessa magnitude passaria necessariamente pela minha agenda. Posso transferir você para alguém específico? Não, obrigada. Deve ter havido um mal-entendido. Juliana desligou o telefone com as mãos tremendo. Não havia reunião marcada. Não havia novo contrato. Roberto havia mentido para ela. Mas por quê? Ela passou as próximas 2 horas tentando entender o que estava acontecendo. Revisou todos os e-mails de Roberto dos últimos dias, analisou suas ligações telefônicas registradas no sistema da empresa, procurou por qualquer pista que explicasse por que ele inventaria uma reunião inexistente. Foi então que encontrou algo perturbador. Nos últimos 15 dias, Roberto havia acessado informações confidenciais sobre todos os contratos da empresa, incluindo detalhes técnicos e financeiros, que normalmente só seriam compartilhados com clientes ou parceiros específicos. Juliana sentiu um frio na barriga. As peças de um quebra-cabeças terrível começavam a se encaixar. Às 2:30 da tarde, Roberto apareceu na sala dela com uma pasta na mão e aquele mesmo sorriso que agora parecia forçado. Pronta para a reunião que vai mudar o futuro da empresa? Juliana o olhou diretamente nos olhos. Roberto, precisamos conversar. Claro, mas depois da reunião. Você não pode se atrasar para algo tão importante. Não há reunião, Roberto. O sorriso desapareceu do rosto dele instantaneamente. Por alguns segundos, eles ficaram se encarando em silêncio, e Juliana podia ver Roberto tentando decidir como reagir. Claro que há reunião. Por que você diria isso? Porque liguei para a Secretaria de Saúde. Eles nunca ouviram falar de um projeto novo. Nunca marcaram reunião alguma conosco. Roberto ficou pálido. Ele se sentou pesadamente na poltrona, a pasta caindo no chão. Roberto, Juliana disse gentilmente, o que está acontecendo? Por que você inventou essa reunião? Por um longo momento, Roberto ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e carregada de vergonha. Por que preciso de você fora do escritório por algumas horas hoje? Por quê? Roberto respirou fundo. Porque tenho uma reunião real. Uma reunião que você não pode saber. Com quem? Com representantes da Technosys Corporation? Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A Technosys era a maior concorrente da Robertech, uma multinacional conhecida por práticas agressivas de aquisição. Roberto, me diz que você não está... Estou vendendo a empresa, Juliana. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba que acabara de explodir. Juliana se levantou da cadeira, precisando se mover para processar o que tinha ouvido. Você está vendendo a Robertech? Por quê? Porque eles fizeram uma oferta irrecusável. 100 milhões de reais. É 3 vezes mais do que a empresa vale no mercado atual. Mas, Roberto, a empresa está crescendo. Acabamos de fechar o maior contrato da nossa história. Temos projetos incríveis pela frente. E é exatamente por isso que eles querem comprar. Roberto se levantou também, começando a andar de um lado para o outro. Eles viram nosso sucesso com a prefeitura. Sabem que temos potencial para crescer muito mais. Querem nos adquirir antes que nos tornemos uma ameaça real. Juliana o olhou com uma mistura de choque e decepção. E todos os funcionários, a equipe que trabalhou tanto para construir isso, nós vamos ser simplesmente absorvidos por uma multinacional? Eles garantiram que vão manter todos os empregos por pelo menos 2 anos. 2 anos, Roberto, e depois? Roberto parou de andar e olhou para ela. Juliana, você não entende. Com 100 milhões, posso me aposentar, viajar pelo mundo, nunca mais me preocupar com dinheiro. E nós? O que acontece conosco? Você vai ficar bem. Com seu talento, qualquer empresa te contrataria. Juliana balançou a cabeça incrédula. Roberto, você mudou tanto nos últimos meses. Pensei que tinha encontrado um propósito maior que dinheiro. E encontrei. Mais 100 milhões, Juliana. É uma oportunidade única na vida. É traição, Roberto. Traição a todos que confiaram em você, que trabalharam para construir esta empresa. Roberto baixou os olhos, claramente incomodado. Não é traição. É negócios. É a mesma coisa que aconteceu comigo no meu emprego anterior. Meu chefe vendeu informações confidenciais para concorrentes. Quando descobri e denunciei, ele me demitiu antes que eu pudesse provar qualquer coisa. Isso é completamente diferente. É?
Você está vendendo a empresa que construímos juntos para uma concorrente sem consultar ninguém. Está mentindo para mim, sua diretora técnica, sobre reuniões falsas para me manter afastada. Roberto ficou em silêncio, claramente lutando com suas próprias emoções. Roberto, Juliana disse, sua voz ficando mais suave. Lembra da conversa que tivemos sobre julgar pessoas pelas aparências? Sobre dar segundas chances? Sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil? Lembro. Então me explica como isso se encaixa com o que você está fazendo agora. Roberto se sentou novamente, passando as mãos pelo cabelo. Juliana, você não entende a pressão que estou sentindo. A empresa está crescendo tão rápido que preciso de capital para acompanhar. Novos funcionários, equipamentos, escritórios maiores. Se não conseguir financiamento, posso perder tudo. Mas você conseguiu financiamento. O contrato da prefeitura te deu capital de trabalho para os próximos 2 anos. Não é suficiente. Se quisermos competir com as grandes empresas, precisamos de muito mais recursos. Juliana o estudou por um momento. Roberto, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Quanto dessa decisão é sobre necessidade real da empresa? E quanto é sobre você querer ficar rico rápido? Roberto não respondeu imediatamente, mas a expressão no rosto dele já era resposta suficiente. Eu pensei que você tinha mudado, Juliana disse tristemente. Pensei que tinha aprendido que existem coisas mais importantes que dinheiro. E aprendi. Mas 100 milhões? Roberto, para! Juliana levantou a mão. Me responde uma coisa. Se você vender a empresa hoje, o que vai fazer amanhã? E no mês que vem? E no ano que vem? Vou curtir a vida. Viajar, comprar coisas que sempre quis. E quando se cansar de viajar? Quando se cansar de comprar coisas? O que vai te dar propósito? Roberto ficou em silêncio, claramente não tendo pensado sobre isso. Roberto, nos últimos 2 meses, eu vi você mais feliz e realizado do que provavelmente já foi na vida. Não porque estava ganhando dinheiro, mas porque estava construindo algo significativo, liderando uma equipe, fazendo diferença na comunidade. É verdade, Roberto admitiu. Tem sido os melhores meses da minha vida profissional. Então por que você quer jogar isso fora? Roberto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Porque tenho medo, Juliana. Medo de quê? Medo de fracassar. Medo de não conseguir manter o sucesso. Medo de descobrir que foi apenas sorte e não competência real. Juliana se aproximou dele. Roberto, você sabe qual é a diferença entre você e eu? Qual? Quando eu enfrentei a possibilidade de fracasso, decidi lutar. Quando perdi meu emprego, poderia ter desistido da área de tecnologia. Mas escolhi entregar comida durante 6 meses para sobreviver, esperando uma oportunidade de provar meu valor novamente. E você provou. Provei porque não desisti. E você pode provar também, se não desistir agora. Roberto se virou para olhá-la. E se eu disser não para a Tecnosys? E se em 2 anos estivermos falidos? Então pelo menos vamos saber que tentamos, que não vendemos nossos sonhos por medo. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, claramente pesando suas opções. Juliana podia ver a luta interna acontecendo, a batalha entre medo e coragem, entre segurança e propósito. Juliana, ele disse finalmente, se eu decidir não vender a empresa, você fica comigo? Como sócia, não apenas funcionária? Juliana sorriu. Roberto, eu não fico apenas se você me oferecer sociedade. Fico porque acredito no que estamos construindo juntos. Mesmo sabendo que pode ser um fracasso, principalmente sabendo que pode ser um fracasso. É isso que torna a vitória significativa. Roberto estendeu a mão para ela. Parceiras? Parceiros, Juliana corrigiu apertando a mão dele. Agora vai lá cancelar essa reunião com a Tecnosys. Roberto sorriu. E pela primeira vez em semanas, foi um sorriso genuíno. Na verdade, acho que vou até a reunião. Mas para dizer não pessoalmente. Por quê? Porque quero que eles saibam que a Robertec não está à venda. E que se quiserem competir conosco, vão ter que trabalhar muito para conseguir. Naquela tarde, enquanto Roberto estava recusando uma oferta de 100 milhões de reais, Juliana reuniu toda a equipe para contar a verdade sobre o que havia acontecido. A reação foi de choque inicial, seguida de alívio e, finalmente, determinação renovada. Então estamos todos juntos nessa? Sandra perguntou. Todos juntos,
Juliana confirmou. E agora que sabemos que somos bons o suficiente para atrair ofertas de 100 milhões, imaginem o que podemos construir se continuarmos trabalhando juntos. Carlos levantou a mão. Juliana, posso fazer uma pergunta? Claro. Como você soube que o Roberto estava mentindo sobre a reunião? Juliana sorriu. Porque aprendi que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. E porque às vezes confiar nas pessoas significa questionar as decisões delas quando não fazem sentido. E se você estivesse errada? E se realmente houvesse uma reunião? Então eu teria perdido uma oportunidade. Mas era um risco que estava disposta a correr para proteger todos vocês. Marcelo, que havia ficado quieto durante toda a reunião, finalmente falou. Juliana, obrigado por lutar por nós. Você poderia ter simplesmente aceitado a versão do Roberto e seguido em frente. Marcelo, lembra da conversa que tivemos sobre segundas chances? Todo mundo merece, incluindo o Roberto. Mas às vezes dar uma segunda chance significa ajudar a pessoa a fazer a escolha certa. Não apenas aceitar qualquer escolha que ela faça. Quando Roberto voltou da reunião 2 horas depois, encontrou toda a equipe trabalhando com um entusiasmo renovado. Ele se dirigiu diretamente para a sala de Juliana. Como foi? Ela perguntou. Eles não gostaram nada da minha decisão. Disseram que era um erro, que eu ia me arrepender. E você? Está se arrependendo? Roberto sorriu. Não. Pela primeira vez em semanas, sinto que fiz a escolha certa. E agora? Agora construímos a melhor empresa de tecnologia que este país já viu. E provamos que às vezes apostar em pessoas e propósito vale mais que 100 milhões de reais. Juliana se levantou e estendeu a mão novamente. Então vamos trabalhar, sócio. Vamos trabalhar, sócia. E pela primeira vez desde que se conheceram, Roberto e Juliana estavam completamente alinhados sobre o que realmente importava. Construir algo maior que eles mesmos. Algo que faria diferença na vida de outras pessoas. Algo que valia mais que qualquer quantia de dinheiro. 6 meses depois, Juliana estava parada na porta do mesmo escritório onde tudo começou, mas agora como sócia da Robert Tech Solutions. A empresa havia crescido de 20 para 50 funcionários, ocupava 2 andares inteiros do edifício e tinha uma lista de clientes que incluía grandes corporações e órgãos governamentais. Mas o que mais a orgulhava não eram os números financeiros impressionantes. Era a cultura que eles haviam criado juntos. Juliana, tem alguém aqui que quer falar com você, disse Marina, a nova recepcionista que tinham contratado mês passado. Juliana olhou na direção da entrada e viu uma mulher jovem, de uniforme azul de delivery, segurando uma mochila térmica. Por um momento, foi como olhar para um espelho do passado. Oi, a entregadora disse timidamente. Sou a Ana. Delivery do restaurante Via Sabor. Pedido para Roberto Silva. Juliana sorriu. Claro. O Roberto está na sala dele. Quer que eu te acompanhe? Seria ótimo, obrigada. Enquanto caminhavam pelos corredores, Juliana observou como Ana olhava ao redor com a mesma mistura de admiração e desconforto que ela própria havia sentido meses atrás. Era como se as memórias de 6 meses passados estivessem sendo reencenadas na sua frente. É a primeira vez que você entrega aqui? Juliana perguntou. Sim. Normalmente entrego só em casas e restaurantes. Escritórios corporativos me deixam nervosa. Por quê? Ana hesitou. Não sei. Talvez porque me sinto fora do lugar. Como se não pertencesse a este mundo. Juliana parou de andar e se virou para Ana. Posso te contar um segredo? 6 meses atrás, eu estava fazendo exatamente o que você está fazendo agora. Entregando comida neste mesmo escritório. Ana a olhou com surpresa. Sério? Mas você trabalha aqui agora? Não apenas trabalho. Sou sócia da empresa. Como isso aconteceu? Juliana sorriu. É uma longa história. Mas a versão curta é que às vezes as pessoas nos subestimam, e isso pode se tornar nossa maior oportunidade. Elas chegaram à porta da sala de Roberto, e Juliana bateu. Entre! Roberto estava sentado atrás da mesa. Mas quando viu Juliana acompanhada de Ana, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ah, o almoço chegou. Obrigado pela entrega. Ele se levantou e pegou o dinheiro da carteira. Ana, certo? Vi seu nome no aplicativo. Isso mesmo, senhor. Roberto entregou o dinheiro para Ana, mas incluiu uma gorjeta generosa.
Ana, posso perguntar uma coisa? Você estuda? Ana ficou surpresa com a pergunta. Estudo. Faço faculdade de administração à noite. Por isso trabalho entregando comida durante o dia. Que ano você está? 3º ano. Roberto trocou um olhar significativo com Juliana. Ana, você tem algum tempo agora? Gostaria de mostrar nosso escritório para você. Eu tenho mais 2 entregas para fazer. E se eu ligar para a empresa de delivery e explicar que você está em uma reunião de negócios? Prometo que não vai demorar mais que meia hora. Ana olhou confusa de Roberto para Juliana. Reunião de negócios? Juliana se aproximou. Ana, confie em nós. Roberto aprendeu algumas lições importantes sobre não julgar pessoas pela profissão. Os próximos 30 minutos foram transformadores. Roberto e Juliana mostraram Ana todos os departamentos da empresa, explicaram como funcionavam os projetos, apresentaram alguns funcionários. Mas mais importante, fizeram perguntas sobre os estudos dela, seus sonhos profissionais, suas aspirações. Ana, Roberto disse quando voltaram para sua sala. Nossa empresa está crescendo rapidamente. Precisamos de estagiários inteligentes e dedicados. Você estaria interessada em trabalhar aqui meio período? Poderia conciliar com seus estudos. Ana ficou boquiaberta. Senhor, isso é sério? Completamente sério. Juliana vai te explicar os detalhes, mas basicamente você trabalharia 4 horas por dia, aprendendo sobre gestão de projetos, atendimento ao cliente e operações empresariais. Salário compatível e possibilidade de efetivação após a formatura. Mas vocês nem me conhecem direito. Juliana sorriu. Ana, há 6 meses eu estava exatamente na sua posição. Roberto me deu uma oportunidade baseada no potencial que viu em mim, não no meu currículo. Agora é nossa vez de fazer o mesmo por você. Ana começou a chorar, claramente emocionada. Eu não sei o que dizer. Obrigada, muito obrigada. Não precisa agradecer, Roberto disse. Apenas prove que nossa confiança foi bem colocada. Depois que Ana saiu, agendando para começar na semana seguinte, Roberto e Juliana ficaram sozinhos na sala. Sabe, Roberto disse, 6 meses atrás eu nunca teria imaginado que faria isso. Oferecer estágio para uma entregadora? Oferecer oportunidade para alguém baseado em potencial ao invés de aparência. Você me ensinou que talento pode estar escondido nos lugares mais inesperados. Juliana se sentou na poltrona em frente à mesa. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de ter recusado a oferta da Tecnosys? Roberto riu. Você está brincando? Olha ao nosso redor, Juliana. Temos uma empresa próspera, uma equipe incrível, projetos que fazem diferença na comunidade. E mais importante, acordo todo dia com propósito. E os 100 milhões? Os 100 milhões teriam me dado segurança financeira, mas teriam me tirado tudo o que realmente importa. Além do que, ele sorriu maliciosamente. Nosso contador estimou que se continuarmos crescendo neste ritmo, a empresa vai valer muito mais que 100 milhões em 3 anos. Então foi uma boa decisão empresarial também. Foi a melhor decisão da minha vida. Não apenas empresarial, mas pessoal. Naquele momento, Sandra apareceu na porta. Desculpa interromper, mas Juliana, chegou um convite para você. Que tipo de convite? Para palestrar na Universidade Estadual, sobre superando preconceitos no ambiente corporativo. Querem que você conte sua história para os estudantes. Juliana pegou o convite e leu rapidamente. Roberto, eles estão oferecendo uma boa quantia para uma palestra de 2 horas. Você vai aceitar? Vou, mas não pelo dinheiro. Porque talvez minha história possa inspirar outros estudantes que estão passando por dificuldades. Roberto assentiu, aprovando. É exatamente por isso que nossa parceria funciona. Pensamos além do lucro. Sandra ainda estava na porta. Ah, e tem outra coisa. A Tecnosys ligou de novo. Roberto e Juliana se entreolharam. O que eles queriam? Aumentaram a oferta para 150 milhões. E desta vez querem manter vocês 2 na liderança da empresa. Roberto não hesitou nem por um segundo. Sandra, pode ligar de volta e dizer que não estamos interessados em vender. Não por 150 milhões, não por 200 milhões, não por qualquer quantia. Tem certeza? Absoluta. A Robertec não está à venda. Depois que Sandra saiu, Juliana olhou para Roberto com admiração.
6 meses atrás você ficou tentado por 100 milhões. Hoje recusa 150 sem piscar. Porque entendi que algumas coisas não têm preço. A confiança da nossa equipe, o impacto que causamos na comunidade, a satisfação de construir algo significativo. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Juliana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Sabe, Roberto, às vezes penso em como tudo começou. Você me provocando, me desafiando porque achava que era só uma entregadora. E eu estava completamente errado. Não estava errado em me desafiar. Estava errado em me subestimar. O desafio foi o que me deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente era. Roberto se juntou a ela na janela. Então você não tem ressentimento? Ressentimento? Roberto, se você não tivesse sido arrogante e preconceituoso naquele dia, eu ainda estaria entregando comida. Você me deu a chance da minha vida. E você me ensinou que liderança verdadeira não é sobre demonstrar superioridade, mas sobre reconhecer e desenvolver o potencial das pessoas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade lá embaixo. Juliana, Roberto disse finalmente. Obrigado. Por quê? Por me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, um ser humano melhor. Juliana sorriu. Obrigado a você por me dar uma segunda chance e por provar que as pessoas podem mudar quando querem realmente. Naquele momento, como se o universo quisesse dar um final perfeito para a história, eles viram Ana saindo do prédio lá embaixo. Ela caminhou alguns passos, depois parou, se virou e olhou para cima, para o escritório da Robertec. Mesmo de longe, eles podiam ver o sorriso no rosto dela. Acho que acabamos de mudar a vida de mais uma pessoa, Roberto disse. E ela vai mudar a vida de outras pessoas no futuro. É assim que funciona. Uma oportunidade gera outras oportunidades. Roberto assentiu. E tudo começou porque uma entregadora teve coragem de aceitar um desafio impossível. E porque um CEO arrogante teve humildade de admitir que estava errado. Eles riram juntos, sabendo que tinham construído algo especial. Não apenas uma empresa bem-sucedida, mas uma filosofia de vida baseada em dar oportunidades, reconhecer talentos e acreditar no potencial humano. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Roberto e Juliana continuaram planejando o futuro da Robertec, sabendo que cada pessoa que contratassem, cada projeto que desenvolvessem, cada vida que tocassem, seria uma extensão da lição que aprenderam juntos. Que competência não tem cor, gênero, idade ou profissão. Tem apenas talento, dedicação e a oportunidade certa para brilhar.